lembra disso? Está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando eu começo a pensar no Deus, quando Ele me fez imagem e semelhança, eu não posso acreditar que imagem e semelhança de Deus seja um Deus negrinho, baixinho, assim como eu. Concorda comigo? Você também, que não vai ser pretensioso e achar, não, Deus parece comigo, que eu tenho olho verde, né, Robson? Sou branquinho. Talvez porque Deus pareça comigo porque eu sou alto, forte. Ou talvez porque eu seja mais gordinho. Pretensão, amado. Quando Deus decidiu fazer o homem imagem e semelhança, nós temos que pensar que Deus pensou em espírito, porque Deus é espírito. Embora muitas passagens da Bíblia nós encontramos falando sobre a mão de Deus, falando que a terra é os cabelos dos pés de Deus, falando da boca de Deus, falando dos olhos de Deus. Você não pode limitar a Deus, colocar Deus dentro de um corpo, porque tudo que tem corpo é limitado. E Deus não se pode engarrafar, queridos. Sabe aquele Deus que você aprendeu lá na sua antiga emissora, que era um Deus limitado, que só te atende se você for quadradinho, fizer tudo direitinho, tudo bonitinho. E aí eu começo a ver um Deus diferente. Aqui nós pregamos um Deus que é diferente. É um Deus que exclui. Não, é um Deus que inclui. É um Deus que quando você é diferente, Ele não te joga para fora, não. Esse dia aconteceu algo muito interessante lá no meu trabalho. Meu patrão, ele senta, a mesa dele é do lado da minha, e ele sabe que eu sou gay, embora não pareça. E ele começou a falar ao telefone com uma pessoa que ia se casar. Bênção, casamento é bênção, viu, irmãos? Mas aí ele começou a aumentar o tom de voz, porque ele falou: olha, você está no propósito de Deus. Deus colocou uma mulher na sua vida, é este o propósito de Deus. Eu olhei para ele assim, esperei ele terminar de falar. Oh, sanguíneo. Oh, sanguíneo, né? Esperei ele terminar. Aí eu falei assim: o senhor acha que o propósito de Deus é assim, né? A família que Deus quer é essa. Ele falou: eu tenho certeza disso. Eu falei: então o que você me diz quando falaram para Jesus: olha, a tua família está aí fora, é sua mãe, é seus irmãos? Ele falou: não, minha família não é essa não, porque o padrão de Deus não é igual ao padrão do mundo, irmãos. A Bíblia fala de uma família que era Maria, Marta e Lázaro. Jesus falou que a família dele não era mamãe e papai, não, irmãos. A família dele é aquele que ouve e obedece. Essa é a família. O padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. Deus, Ele nos fez igual a Ele, sabia? Deus é trino. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E Deus nos fez Espírito, alma. Vamos falar novamente. Deus nos fez trinos também, ou tricotômicos, como nós conhecemos. Nós somos Espírito, alma e corpo. Mais uma vez, para a gente não esquecer nunca mais: Espírito, alma e corpo. Esta é a sequência lógica, tá? E importante. Não é corpo, alma e espírito, porque não é mais importante o corpo, é mais importante o espírito. Por isso que Paulo fala: espírito, alma e corpo. E dentro da alma, ele também fez umas subdivisões, né? E nós aprendemos aqui: dentro da alma está a nossa personalidade. A personalidade é aquilo que as pessoas olham para nós e reconhecem em nós.
Se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se é feio, se é uma pessoa comunicativa, se não é, tudo isso está na personalidade, porque é o que os outros olham para você e encontram em você. Dentro da sua alma também está o caráter. E o caráter nós aprendemos que é o quê? É quem nós somos de verdade. Não é o que os outros pensam, não. É o que nós somos de verdade. Na hora que você coloca a sua cabecinha lá no seu travesseiro, você pode, às vezes, mostrar ser uma pessoa o dia inteiro para o seu namorado, para os seus pais, para os seus amigos, para o pastor da igreja. Mas na hora que você coloca a sua cabeça lá no seu travesseiro, você sabe quem você é de fato. Não tem como mentir para você mesmo. Isto é o seu caráter. E a terceira coisa que está lá dentro da nossa alma é os nossos temperamentos. Existem 4 tipos de temperamentos. Nós colocamos aqui só para a gente não esquecer. Bota lá. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Esse aqui é um livro que eu tenho sugerido aqui para vocês que quiserem aprender ou conhecer um pouco mais a respeito desses temperamentos. É importante saber a respeito dos nossos temperamentos, amados. Por que é importante? Porque é genético. Não tem como mudar. Você nasceu com esse temperamento. Por causa de papai, por causa de mamãe. Você nasceu com isso. Não dá para mudar mais. Só que nós aprendemos que esses temperamentos, eles têm o seu lado positivo, mas tem também o lado negativo. Quem dera nós tivéssemos só os lados positivos dos nossos temperamentos. Eu identifiquei o meu temperamento, e todos nós temos os 4 temperamentos, viu? Só que tem temperamento que sobressai, e quando esse temperamento sobressai, as suas deficiências se tornam muito evidentes. Lembra que nós comentamos aqui que você pode fazer muitas coisas boas. Pode ser caridoso, pode ser uma bênção na sua casa, no trabalho, entre os amigos. Mas se você fizer uma única coisa errada, você vai ficar marcado para o resto da sua vida. Porque o ser humano é assim. Lembra de Jonas? Ninguém lembra que Jonas salvou uma cidade inteira, a cidade de Nínive. Mas se eu perguntar para você quem foi Jonas, você vai falar: o profeta Fujão. Ninguém vai lembrar que Pedro ganhou quase 3.000 almas na primeira pregação dele. Ninguém vai lembrar que Pedro curou aquele paralítico que estava à porta formosa do templo. Ninguém vai lembrar que Pedro foi aquele que teve uma revelação do alto, que falou: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas se eu perguntar quem foi o apóstolo Pedro, você vai lembrar do quê? Foi aquele que negou Jesus. Mas temperamento não pode mudar. Você nasceu com ele, não tem como mudar. Mas o seu temperamento pode ser transformado, equilibrado. E só tem um jeito. Que jeito é esse, pastor? Fazendo campanha 7 dias na igreja? Não. Novena, quem sabe? 9 dias? Não, também não. 21 dias, porque se aumentar, quem sabe é melhor. Não. E se eu fizer jejum absoluto, 3 dias sem comer, sem beber? Não vai funcionar, amados. Se eu for para o monte, juntar aqueles irmãos lá do Reteté, e subir no monte, descer de monte, subir no monte, descer de monte, não vai dar certo. Porque só existe um jeito do seu temperamento ser transformado: se você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, é só dessa maneira. Não adianta campanha, não adianta nada disso. Então eu tenho que parar com tudo isso. Não, tudo isso é importante para a sua vida cristã. Tudo isso é importante, você precisa fazer sim. Mas se você quer ser equilibrado,
no seu temperamento. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que hoje o Espírito de Deus encha a tua vida neste lugar. A palavra de Deus diz assim, que enquanto tinha vasos, o azeite não falhava, não parava. Eu quero que hoje não acabe os vasos deste lugar, e que todos sejam cheios, repletos do Espírito Santo de Deus, para que a gente tenha uma vida abençoada. Nós falamos aqui sobre o primeiro temperamento sanguíneo, e nós descobrimos que Pedro era sanguíneo. O sanguíneo é uma pessoa muito boa, viu, irmãos? O sanguíneo é uma pessoa que tem muitas qualidades muito boas, mas as suas deficiências muitas vezes sobressaem. O sanguíneo tem uma tendência tão forte a ser cínico. Quantos sabem o que é cinismo aqui? Ser cínico é aquele que erra, mas ele é sanguíneo, ele se arrepende, e se arrepende de verdade, viu? Ele chora mesmo. Só que cinismo é você chorar e prometer que nunca mais vai fazer, só que na semana seguinte está lá de novo. Você que é sanguíneo sabe que é assim, não é? Quantas vezes você já prometeu: nunca mais, Senhor, eu vou fazer isto, nunca mais. E quantas vezes você tornou a fazer? E graças a Deus que Deus é misericordioso, que te ama tanto. Pedro era sanguíneo. Sanguíneo é impulsivo. Às vezes fala até na hora errada, e quando precisa falar fica quieto. Às vezes por um impulso ele pega a espada e corta a orelha do soldado. Corta a orelha, porque ele é impulsivo. Assim é o sanguíneo. Mas depois também nós aprendemos sobre o colérico, e nós temos um exemplo também, o apóstolo Paulo. O colérico também tem as suas qualidades. Uma delas é a liderança. Ele sabe ser líder, ele tem um chamado à liderança nato. Só que uma coisa muito ruim do colérico, sabe o que é? Ele pode, por causa dessa força do seu temperamento, ele pode se tornar um tirano, fazer as pessoas obedecer na marra. Você vai ter que aceitar Jesus de qualquer jeito, é hoje. E a gente sabe que não é por força, não é por violência, mas é por Espírito. Não vai sair daqui se não aceitar Jesus. E Paulo era assim. Quantas vezes discutiu com Pedro? Está escrito lá em Gálatas. Lembra, semana passada eu falei do exemplo de Marcos. Marcos foi com ele na primeira viagem, mas Marcos era um garoto, um rapaz, e provavelmente não quis continuar naquela viagem missionária. Não era para ele. Descobriu que o chamado dele não era ser missionário. Na metade do caminho decidiu voltar. E na próxima viagem, na segunda viagem, Barnabé pegou o Marcos, que era seu sobrinho, e falou: Paulo, olha quem vai conosco aqui, meu sobrinho Marcos. Paulo falou: ele não vai com a gente não. Não, mas é um menino de Deus. Pode ser de Deus, mas comigo ele não vai, porque ele já errou uma vez, já desistiu uma vez. Colérico é assim, não aceita erro de jeito nenhum. Você sabe, não aceita. Sabe o que aconteceu nesse dia? Teve que reformular todo o planejamento de viagem. Barnabé foi com Marcos para outro lugar, e Paulo levou Silas para outro. Aí você lembra lá no capítulo 16, quando Paulo e Silas vai preso e começam a adorar a Deus na prisão. Mas hoje nós vamos falar de um outro temperamento. Hoje nós vamos falar a respeito do melancólico. E eu conheço muita gente melancólica aqui na igreja. E você vai identificar também muita gente melancólica aqui na igreja. Os pontos favoráveis: ele é talentoso, ele é perfeccionista, ele é sensível, apreciador de belas artes, ele é analítico, abnegado, amigo leal. Assim é o melancólico. Ele não é extrovertido, ele nunca se impõe. Não é como o colérico, sou eu que vou e acabou. Não,
Ele é diferente, ele não se impõe, ele é sacrificial, ele é habilidoso, minucioso, idealista, ele é leal e ele é dedicado. Olha que coisa maravilhosa. Podia parar por aqui, né? E falar: olha, assim é você que é melancólico, cheio de coisas boas no seu temperamento. Mas lembra que eu falei? Tem uns pontos negativos também, amados. E se você que é melancólico, que está aqui, temos muitas pessoas aqui hoje melancólicas. E se você que é melancólico está aqui hoje, não deixar o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, os pontos negativos podem sobressair. E você nunca vai ser conhecido como aquela pessoa talentosa. Lembra de fulano? Aquele melancólico, talentoso. Você nunca vai ser lembrado por isso. Pontos desfavoráveis. Genioso. Ele é crítico. Ele é pessimista. Isso é sério, irmãos. Ele é egocêntrico, desconfiado, mal-humorado. Ele é egoísta. Ele é amuado. Ele é teórico. Prática, difícil. Ele é confuso. Ele é antissocial. Ele sempre quer ficar do lado. A turminha está ali, o povo está lá conversando, mas ele fica ali do lado, fica amuado. Ele não gosta de se envolver. Mas ele é vingativo. Se alguém pisar na bola com ele, ele pode demorar 1 ano. Ele marca a data. E depois ele fala: dia tal de março, dia 20 de março de 2012, você fez isso para mim. Ele é inflexível. E se você, melancólico, não permitir que o Espírito de Deus te encha nesta noite, é por isso que você vai ser lembrado. Aquele fulano, quem? Aquele mal-humorado, aquele que é pessimista, aquele inflexível. Mas eu sou portador de boas novas. Digam graças a Deus. E eu quero falar coisas boas para você hoje. Eu tenho para citar como exemplo uma pessoa que era melancólica como você. E uma pessoa que ficou marcada na história da palavra de Deus. Na história de Deus. Uma pessoa que serve-nos de exemplo hoje. O melancólico, ele tem uma tendência muito grande a ser depressivo. Porque para ele nada vai dar certo. Ele tem uma tendência muito grande de autocomiseração. Sabe o que é autocomiseração? E eu quero dizer para você, querido melancólico, autocomiseração é pecado. Autocomiseração é aquela história da hiena. Ai céu, ai dia, ai vida, tudo é errado. Com todo mundo dá certo menos comigo. Todo mundo ganha bem, eu não. Todo mundo casa, eu não. Tudo para mim dá errado. Lembrou que você é assim? Só que eu quero dizer que isso é pecado. Autocomiseração é pecado. Hoje vai mudar essa história, amém? Aleluia. Capítulo 3 de Êxodo. A pessoa que nos serve de exemplo não é nada mais, nada menos do que um líder. Líder poderoso do Velho Testamento, que foi chamado para libertar o povo no Egito, que já há 430 anos estava escravizado naquele lugar. Mas pastor, como é que Moisés pode ser um homem melancólico, depressivo, mal-humorado, egocêntrico e todas essas características que ruins da vida daquele homem? Sendo que nós conhecemos que foi ele que tirou o povo do Egito, foi ele que caminhou 40 anos lá no deserto, que enfrentou o faraó. Capítulo 3, versículo 1, versículo 7. Vamos correr.
7 em diante. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrar da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá ao faraó e tire os filhos de Israel? Moisés 40 anos morou no Egito, aprendeu riquezas a respeito da ciência egípcia, viveu como filho da princesa, acumulou conteúdo de conhecimento daquela nação. Nós conhecemos muito bem a história, quando ele descobriu que ele, na verdade, era filho de uma hebreia. Ele passou então a procurar entender como era este povo, como era o Deus desse povo, como eram as suas tradições. Passou a acumular então conhecimento a respeito do povo de Deus, da história do povo de Deus, e automaticamente conhecer um pouco mais a respeito de Deus. A Bíblia fala que porque ele matou um homem, um egípcio, ele teve que fugir e foi para o deserto. Lá naquele lugar ele passou mais 40 anos junto com o povo hebreu que morava naquele lugar. Ou seja, mais ainda experiência com Deus vivo e verdadeiro. Às vezes eu fico pensando, amados, que conhecer a Deus leva tempo, né? Como leva tempo? Às vezes nós achamos que nós já sabemos tudo de Deus e não sabemos nada ainda. 40 anos no Egito, 40 anos lá com Jetro e com a família. Agora, Deus ouviu a oração e o clamor do povo. Foi isso que nós lemos no versículo 7 em diante. E Deus então decide livrar o seu povo. Só que para isso Deus escolhe uma pessoa. E quando eu começo a ler essas histórias assim, eu falo: meu Deus, parece que Deus só faz escolha errada. Lembra de Gideão? Lembra de Gideão? Está lá no capítulo 6 do livro de Juízes. O anjo vai até Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas valoroso? Um homem que está fugindo, que está com medo, está malhando trigo no lagar, que era um lugar escondido, onde pisava uva, ele estava pisando milho. Se fosse eu ou você que fosse enviado por Deus para mandar uma mensagem para ele, você ia falar: o Senhor é contigo, varão valoroso? De forma alguma. De forma alguma você ia lá e falar: ô Gideão, seu medroso, sai daí do lagar. Só que Deus não vê como a gente vê, né? Graças a Deus. Ele não vê do jeito que a gente vê. Ele falou para Gideão: você é valoroso? Porque a gente olha o exterior, mas Deus olha o nosso interior, Deus olha o nosso coração. Quantas vezes as pessoas apontam para você e falam que você é isso, aquilo outro. Mas Deus olha para você e fala: eu pensei os pensamentos que eu tenho acerca de ti, pensamentos de bem e não de mal, porque eu conheço você. Foi eu que te fiz ainda uniforme no ventre da tua mãe. Eu que esquadrinhei, conheço o teu coração, conheço todo o seu interior. Ainda quando você está vivendo situação difícil, quando você está apostasiado, quando você está cansado, quando você não quer mais vir à igreja, quando você não quer mais adorar a Deus, quando você já tem preguiça de orar, quando você já não quer mais nada na sua vida, desistiu de tudo, Deus te conhece. Quando você começa a fugir da verdade, de enfrentar as
que você precisa enfrentar. Deus te conhece. Quando você decidiu vir hoje aqui na igreja, talvez apenas porque não tinha para onde ir, talvez porque queria cantar um pouco, quem sabe encontrar um amigo, mas Deus já sabia, porque nada ficou oculto aos olhos de Deus. Se eu subir ao céu, disse o salmista, o Senhor está lá. Mas se eu fizer a minha cama na sepultura, Deus também está lá. Para onde eu irei, Senhor, da tua presença? Se até mesmo na escuridão eu fizer a minha cama lá, o Senhor será a luz. Porque não tem como fugir da presença de Deus. E agora Deus, ele se aproxima de Moisés e fala: Moisés, eu tenho uma missão para você. Mas Moisés é melancólico. E a tendência do melancólico que é pessimismo. Moisés, eu Deus, o poderoso, o único, estou te chamando, você vai tirar o povo de que está preso 430 anos no Egito. A primeira coisa que ele fala: não, isso não vai dar certo. Eu não tenho talento nenhum. Eu sou um coitadinho. Eu sou um pobrezinho. Eu não tenho teologia nenhuma. Uma pessoa que estudou 40 anos no Egito, uma pessoa que 40 anos lá no deserto com o povo de Deus, que tem uma tradição oral muito forte. Que falta de conhecimento esse homem poderia ter? Tanto é que quando ele recebe as tábuas da lei, ele acrescenta quase 600 regras. Falta de conhecimento? Não posso aceitar isso. Mas como eu disse para você, este homem é pessimista. Toda vez que o melancólico recebe uma notícia, ele sempre pensa no ruim primeiro. Não vai dar certo. Recebe um convite para trabalhar. Não vai dar certo isso. Recebe um convite para uma atividade na igreja. Eu não tenho talento. Participa da intercessão. Mas eu não sei orar. O que é oração? Português. É um conjunto de palavras que formam uma frase. Eita Jesus! Português. Não é possível que você não sabe formar uma frase. Isso é oração. Você está frequentando a igreja há um tempo, você pode participar da diaconia. Não, eu não tenho condições. É a primeira coisa, pessimista. Nada vai dar certo, eu não tenho talento. Amados, se você ler o capítulo 3, o capítulo 4, você vai ficar chocado, porque Deus perde a paciência com Moisés. Sabe o que é perder a paciência? Esta é a impressão que eu tenho. Moisés, eu vou te capacitar. Mas eles vão perguntar quem é esse Deus, e eu não vou saber explicar. Ele até fala: eu não sei falar. Quantos melancólicos estão aqui que são assim? Eu não vou participar porque eu não sei falar. Não quero me envolver. Tanto que ele fala aqui: olha, manda outra pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, quando Ele chama e Ele envia esta pessoa que foi chamada. Você pode envolver outros, mas eu quero dizer uma coisa: esses outros podem atrapalhar. Se é você que Deus chamou, diga: eis-me aqui. Se é você que Deus chamou, diga: eis-me aqui. Deus falou para ele: é você que vai lá, Moisés, e vai tirar o povo. Eu não tenho condições, eu não sei falar, eu não tenho talento, eu não tenho uma língua pesada. Não tem problema, Moisés. O seu irmão vai te ajudar. Olha, envolveu outra pessoa na história. Você não é assim? A primeira vez que Moisés se ausentou, sabe o que o irmão dele aprontou? Bezerro de ouro. Todo mundo sabe dessa história, não é? Sacerdote
sacerdote, homem de Deus, boca de Deus, que tinha experiência com Deus, a primeira coisa que fez foi fazer um bezerro. Se o chamado é para você, é você, querido. Para de dar desculpa. Para de ser pessimista. Moisés falou, capítulo 4, versículo 13: ficaria muito grato se o Senhor enviasse outra pessoa. Versículo 10 do capítulo 4: nunca fui eloquente, sou pesado de boca, ou seja, não sei falar. Manda outra pessoa porque eu não sei falar. Números, você não precisa abrir Números, capítulo 11, do 10 ao 15. Sabe o que ele faz aí? Porque o melancólico, ele é assim. Ele deseja até a morte. Quando ele quer fugir de uma situação, ele deseja até a morte. Não vou nem perguntar mais, porque eu sei que tem pessoas aqui que já fizeram isso, de desejar a morte, de pedir a Deus, porque Moisés pediu. Moisés pediu: porque me fizeste mal ao teu servo, está lá em Números, viste que puseste sobre mim toda a carga deste povo. Aquela situação que o povo começou a pedir comida, carne, queria carne. Se é assim que me tratas, mata-me. Olha só, querendo fugir da situação, mata-me, porque eu não quero assumir este compromisso, porque eu não quero assumir essa situação, eu prefiro morrer. É o que disse Moisés. Outros melancólicos da história, Elias, lembra de Elias? Que venceu mais de 400 profetas, depois fugiu de uma única mulher. E quando ele estava lá dentro da caverna, olha como ele falou: ele, porém, foi ao deserto, ao caminho de um dia, e foi se assentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, profeta, era melancólico. Jonas, outro também, aquele que ganhou a cidade inteira para Jesus. Olha como ele orou. Isso por causa de uma boboleira, hein? Não foi nem por causa de gente, foi por causa de uma boboleira. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi essa a minha palavra, estando eu ainda em minha terra. Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és compassivo e misericordioso, longânimo e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Sabe por que ele fez essa oração? Porque Deus foi misericordioso com a cidade de Nínive. Ou seja, o pessimismo é tão grande, que ele prefere morrer. Ele não tem ousadia para se levantar daquela situação e mudar a situação. Não sei falar, eu vou aprender. Não tenho forças, Deus é a minha força. Sou mal-humorado? Fui, porque agora a alegria do Senhor é minha força. Agora vai mudar a minha história. E essa história só pode mudar se eu for cheio do Espírito Santo. Você está disposto a isso? Eu quero orar com você. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos.